E aí pessoal, aqui é o Elias, estamos aqui hoje para falar de filosofia, né? Então, continuar nossa discussão sobre o pensamento de Aristóteles, né? As contribuições que o Aristóteles trouxe para a filosofia de maneira geral e as reflexões que podem ser extraídas, né? Daquilo que o Aristóteles iniciou lá na Grécia Antiga. Então, muito importante fazer a leitura de todo o tema. É importante fazer as anotações das aulas, né? Tem muito conteúdo que não está no livro, então é muito importante fazer essas anotações. Ajuda muito na hora de resolver os TDs, tá? E não esquecer que as dúvidas que surgirem é para enviar lá no Google Class, que eu vou responder o mais rápido possível para a gente poder discutir e aí ficar tudo de forma clara, né? Para que não fiquem aí nada meio mal entendido. Então é muito importante enviar as dúvidas lá para a gente poder, né, sanar e seguir em frente. Então vamos lá para a gente poder começar a nossa discussão. Então veja só, pessoal, o Aristóteles ele vai pensar uma coisa fundamental, né, que parte justamente da crítica que ele faz em relação ao pensamento de Platão, né? Então, quer dizer, Aristóteles também pensou o ato de conhecer o mundo, né? Assim como Platão vai elaborar a teoria das formas para explicar a relação de conhecimento que existe, né? No mundo e como nós lidamos, né, com o conhecimento, com as coisas em volta que a gente acaba entrando em contato. Então, o Aristóteles também vai partir nessa empreitada, né, de tentar explicar e entender como funciona o ato de conhecer, né? Então, o ato de conhecer ele passa, né, por uma série de etapas, né? O conhecimento ele não é uma coisa, vamos dizer assim, fechada. Ele é um processo, né? O ato de conhecimento ele é um processo que passa por várias etapas, né? E segundo Aristóteles, né, os sentidos eles nos fornecem um primeiro contato inicial, né, com o mundo. Então, é só você imaginar quando você, sei lá, você não conhece algo, né, que você geralmente tem um contato inicial por meio dos sentidos, né? Então você vê as coisas, você ouve, você toca e assim você consegue ali muitas vezes conhecer algo sobre aquelas coisas a partir desse primeiro contato, né? Desse contato sensitivo, né? Afinal de contas, quando a gente é pequeno, por exemplo, a gente não conhece uma boa parte das coisas que nós entramos em contato no mundo, né? Então nosso primeiro contato mesmo é esse contato mais sensível, né? Mais a partir dos sentidos. Isso é um processo que vai ocorrendo, né? E ao longo do tempo nós vamos construindo o nosso conhecimento por meio dessas várias experiências, né? É só você imaginar que quando você vê um objeto pela primeira vez, você tem o primeiro contato com um objeto, com uma coisa, às vezes você sabe ali poucas coisas sobre aquele objeto, né? Mas ao longo da vida você vai aprendendo, você vai tendo novas experiências, você vai se relacionando com essas coisas de outras formas e isso vai construindo na gente um conhecimento cada vez mais complexo, cada vez mais completo, né? Sobre aquele objeto, sobre aquelas coisas, né? Então o Aristóteles, né, ele vai dizer justamente isso, né, que nós construímos o nosso conhecimento e, enfim, os conceitos que nós temos de forma, né, que a gente hoje consegue saber, né, o significado das coisas mesmo sem a presença delas. Né? Quando a gente é pequenininho, né, quando a gente é, sei lá, criança, sei lá, o primeiro contato que a gente tem com a primeira vez, sei lá, que você viu um cachorro, por exemplo, você vai ali ter um primeiro contato com ele a partir do visual mesmo, né? Você pega, você observa, então forma-se ali um conhecimento inicial que vai, claro, ser construído ao longo da vida por outras e outras experiências. Você vai entrar em contato com outros cachorros, você vai falar sobre cachorros, você vai aprender sobre cachorros e tudo mais. E isso vai fazer com que esse conceito lá que antes era bem mais simples, né? Aquele conceito que era bem simples do que era um cachorro, ele vai se tornando mais complexo, né? Da mesma forma, diferentemente da maior parte dos animais, né? A gente
tem a capacidade de pensamento, né, não necessariamente vinculada à coisa material em si, né? Então, pode até ser que a gente não consiga imaginar um cachorro sem nunca ter visto um cachorro, né? Mas a partir do momento que a gente tem um contato com o mundo, a gente passa a conhecer essas coisas e não dependemos mais da presença dessas coisas. Então, por exemplo, é muito hoje em dia, se você conhece a maior parte das coisas que você conhece, você consegue pensar nelas, entender, imaginar elas sem precisar efetivamente que essas coisas estejam aqui, né? Estejam presentes para que você possa pensar e entender sobre ela, né? Então, quando eu falo um cachorro, você já entende, você já sabe o que eu estou querendo dizer com isso, né? Você sabe o que quer dizer essa palavra e o que ela representa, né? E isso, para isso não precisa que o cachorro esteja lá do seu lado, né? Então, quer dizer, o Aristóteles ele vai trazer justamente isso, né? Que o nosso contato sensível ele é um primeiro contato e não aquilo que o Platão afirmava. Olha a crítica que o Aristóteles vai fazer ao Platão. Então, o Platão, lá na teoria das formas, quem lembra lá quando a gente falou sobre Platão dizia que a realidade sensível ela é uma cópia inexata, né? Uma cópia imperfeita do mundo das ideias, do mundo ideal. Ou seja, o que nós vemos na realidade física seria enganoso, né? Seria errôneo. Era algo que era uma forma, vamos dizer assim, errada, né? Imperfeita daquilo que era realmente a forma ideal. E o Aristóteles vai justamente na direção contrária, ele vai dizer que não. Né? O contato com o mundo sensível é um contato inicial, né? Não quer dizer que é errado, não quer dizer que é um engano, não quer dizer que é uma ilusão, quer dizer que é um contato inicial, um contato ainda, vamos dizer assim, primário, né? E aí ao longo das experiências, né, do contato com o mundo, da reflexão filosófica que é possível chegar a um conceito mais complexo. Mas não era o engano como afirmava Platão. Então, quer dizer, o Aristóteles ele vai justamente partir dessa ideia para dizer que, ora, se os sentidos então são um contato inicial, existiriam na concepção de Aristóteles vários níveis de conhecimento, vários conhecimentos diferentes sobre as mesmas coisas. Lembra do que a gente falou na aula passada? Então, você tem um animal de estimação, você entende algumas coisas sobre aquele animal. Um veterinário ele vai saber outras coisas sobre aquele animal. E assim vai. Então, quer dizer, existem níveis diferentes de conhecimento e existem conhecimentos diferentes sobre as mesmas coisas. Ou seja, o conhecimento é uma coisa extremamente muito mais complexa, né? Então, quer dizer, o ato de conhecer é um processo muito complexo que envolve vários momentos, né, vários níveis e, vamos dizer assim, tipos diferentes de conhecimento. Né? E é justamente partindo dessa ideia que, ao longo da filosofia, né, a própria filosofia ela também buscou investigar o conhecimento de maneira geral. Então, a filosofia em si, ela, claro, vai absorver das ideias de Aristóteles muito dessa ideia de conhecimento, né? Inclusive vai surgir uma área da filosofia, né? Que é a teoria do conhecimento, que é uma área da filosofia que vai tentar entender o que é o conhecimento, como o conhecimento acontece, né? Então, quer dizer, isso é uma influência direta de Aristóteles, de Platão, sem dúvida, né? Então, ao longo da história da filosofia, você vai ter, né, várias correntes que buscam investigar o conhecimento como um objeto, né? Como é que o que é o conhecimento, como ele ocorre, né? Como é que se dá essa relação. E aí, o que é possível entender acerca dessa questão dos conhecimentos? Ora, simples, que os conhecimentos eles são fruto da necessidade do ser humano de explicar o mundo, né? E essa necessidade ela vai possibilitar uma série de caminhos. Então você vai ter várias possibilidades de explicar o mundo, né, partindo de princípios muito diferentes uns dos outros, mas que, digamos assim, têm o mesmo objetivo, né, que é explicar. Tá? Então, e é por conta disso que você vai ter uma gama de conhecimentos diferentes, né, essencialmente diferentes, essencialmente porque cada um vai se basear, né, vai se fundamentar
em concepções próprias, né, em características próprias. Então aqui eu trouxe alguns dos tipos de conhecimento, né, 5 tipos de conhecimento aí que é muito importante a gente entender, só para a gente poder ter mais ou menos ilustrado, né, como o pensamento de Aristóteles ele lá na época dele já era bem avançado, né? Então veja só, a gente tem o conhecimento vulgar, né? Então isso é a história da filosofia ela vai desenvolver, né, ao longo, né? Não foi o Aristóteles que pensa isso específico, né? O Aristóteles dá início a esse processo de pensamento, entender que o conhecimento ele é plural no sentido de que existem várias formas de conhecimento e entender também que existem níveis diferentes de conhecimento, né? Então você tem o conhecimento vulgar, que é o senso comum, né? Basicamente o senso comum é uma série de crenças que é aceita por um grupo social, né, de um modo espontâneo, não crítico, né, não precisa de demonstração, né, ou seja, ele é aceito sem nenhum tipo de necessidade de análise ou demonstração, e ele geralmente ele é difundido de uma forma bastante espontânea, né? Então é passado de geração para geração de forma quase espontânea, como eu falei, sem muita reflexão. Então o senso comum ele é mais ou menos aquilo que todo mundo acredita, né? Que as pessoas repetem sem muitas vezes entender o que significa, né? Por exemplo, sei lá, um conhecimento comum, né? Que é um senso comum que é bastante reproduzido é filho de peixe, peixinho é, né? Então, se uma pessoa tem determinadas características, o filho dela também terá, né? Filho de um, enfim, né? Se a pessoa tem uma determinada característica, seus descendentes também terão, ou algo desse tipo. É evidente que esse tipo de pensamento é um pensamento que não possui nenhum tipo de formulação sustentada, né, fundamentada. Então, ele é simplesmente aceito e reproduzido, né? Então, geralmente o senso comum ele acaba reproduzindo estruturas, preconceitos, né? De forma quase que imperceptível, porque as pessoas repetem as coisas sem pensar muito sobre elas e aí vão reproduzindo, né, esse conhecimento, muitas vezes dotado de preconceitos e de uma série de estruturas, né, que por não ser críticos, não ser um pensamento crítico, por não ter um pensamento crítico, acabam passando despercebidos. E aí, se for pegar aqui exemplos de senso comum, você tem vários, né? Outra forma de conhecimento é o conhecimento mítico, né? Mítico, o nome já fala tudo, né? Aquele conhecimento que provém dos mitos, né? Então, basicamente, o conhecimento mítico ele também é uma forma de conhecimento, né? Pensada pela filosofia, né? Que basicamente é o conhecimento que se funda na explicação dos fenômenos por meio dos mitos. Então, os mitos, né? Quando a gente falou, por exemplo, de mitologia grega, a mitologia nórdica, sei lá, né? Enfim, N mitologias, nós estamos falando de um conjunto de mitos, né? E os mitos eles são histórias, né? Relatos, né? Uma história que tem como objetivo explicar a origem ou funcionamento de um determinado fenômeno. Geralmente os mitos, pessoal, eles envolvem personagens, né? E poderes sobrenaturais, né? De forma que o mundo seja explicado por esses mitos, né? O funcionamento do mundo, a origem do mundo, ela seja explicada por esses mitos. Então, geralmente o mito ele tem a função de explicar algo, né? De dar uma explicação, né, para aquelas coisas. Então, se uma história ela não tem esse objetivo, que é explicar a origem ou o funcionamento de alguma coisa, ela não pode ser considerada um mito, né? O mito ele vai ter essas características. Então, quando você pensa, por exemplo, na mitologia grega, você tem muitos mitos, né, que contam ali o funcionamento do mundo, ou a origem das coisas, né? Por exemplo, você tem, sei lá, o mito de Prometeu, né? Prometeu era um titã que foi, né, incumbido de criar os seres humanos. E aí o Prometeu, para engrandecer os seres humanos, teria roubado o fogo que pertencia aos deuses, né? Pertencia aos deuses do Olimpo, então ele teria roubado o fogo e dado aos humanos esse poder, né? O controle aí sobre o fogo. E Zeus então teria ficado, né? Vamos dizer assim, irado com a desobediência do Prometeu e aí manda lá o Hefesto construir uma corrente e ele fica preso
no topo de uma montanha onde uma águia, né, um corvo, uma águia vem todo dia comer o fígado dele, né, o estômago. E como ele é imortal, todo dia o corpo dele se regenera e todo dia a, a águia viria comer. Então seria isso, né, pela eternidade. Então quer dizer, essa é uma explicação para a origem de quê? Do fogo. Né? Então quer dizer, você vê que é toda uma narrativa, né, que envolve personagens, né, deuses sobrenaturais e poderes, né, sobrenaturais. Também fala de um tempo, geralmente, um tempo não cronológico, né? É impossível. A narrativa ela não se preocupa em dizer em que ano, em que momento aquilo aconteceu, né? Mas apenas que ocorreu em algum momento no tempo. Então, quer dizer, é uma explicação. Pandora também um mito de Pandora, né? Enfim, você tem vários mitos, mito de Perseu, cada um explicando alguma coisa, né, do mundo grego, a origem dos animais, a origem das doenças, como é o caso do mito de Pandora, né, a origem das doenças, das guerras, da violência e tal. Então, quer dizer, você tem vários mitos para explicar essas origens. Então, esse tipo de conhecimento que foi, vamos dizer assim, difundido por muitas sociedades antigas, não apenas os gregos, egípcios, né, os nórdicos, germânicos. Se a gente pensa, por exemplo, nos indígenas, né, havia uma série de lendas e de mitos que explicavam o funcionamento da natureza e a origem de todas as coisas. Então, quer dizer, muitas sociedades, uma das primeiras formas de conhecimento foi o conhecimento mítico, né, que é baseado nessas ideias. Né? Então, aqui eu coloquei aqui alguns exemplos. Né? Então, exemplo de senso comum. Né? Então, você tem aqui a boiada dizendo o seguinte, né? Cara, por que a gente vive seguindo a boiada, né? Um deles pergunta, esse aqui está se questionando. E aí o outro diz, véi, na boa, tu se preocupa demais. E aí o outro fala, você tem que curtir, seguir o fluxo, fazer que nem eu, cara. Deixar a vida te levar. E aí quando ele observa aqui para onde a vida está levando, né? Então eles estão só, como ele está só seguindo, sem pensar exatamente para onde está indo, o que está fazendo, deixando a vida levar, ele não está tendo um pensamento crítico, ele está apenas reproduzindo e seguindo aquilo que os outros dizem, né? Então, quer dizer, é mais ou menos um exemplo aqui concretizado do que é o senso comum, né? É a reprodução acrítica, né? Impensada, quando você não pensa sobre aquilo que fala, sobre aquilo que reproduz, né? E aí, a gente tem aqui demonstrado, né? Então eles estão indo aí, sem nem perceber, sem se dar conta de que eles estão indo para o abatedouro, né? Na verdade, então seguir os outros, né? Que né, seguir de forma totalmente impensada nem sempre é, é a forma mais adequada, né? Então, quer dizer, que por isso é importante ter o senso crítico, né? Quer dizer, pensar por si próprio, refletir, questionar, né? Porque quando você questiona, você passa a buscar entender de forma mais profunda, não simplesmente reproduzir, né? Então, por que será que é desse jeito? Então, é o que ele está falando, né? Por que a gente sempre segue a boiada, né? Porque não faz outra coisa. E aí, então é um primeiro passo, né? Para o senso crítico. E aqui, né, uma imagem, né, do Prometeu, tendo aí o seu fígado sendo devorado aí pela águia, né? Então, um exemplo aí aqui a corrente, né, que prende ele na montanha. Feita lá pelo Hefesto, o ferreiro dos deuses. Então, é também uma forma de conhecimento mítico e tantos outros, né, que eu coloquei só como exemplo mesmo. Outra forma de conhecimento, pessoal, é o conhecimento Então, pessoal, por hoje é só. Né? Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre os tipos de conhecimento, né? Sobre as formas de conhecimento. Então, a gente falou de dois aqui, na próxima a gente vai falar de mais três tipos, né? O conhecimento religioso, o conhecimento científico e o conhecimento filosófico. Né? E aí a gente dá alguns exemplos para poder ficar claro. Então, é muito importante fazer as anotações, tá? Principalmente dessa seção sobre os tipos de conhecimento, porque não tem no livro de vocês, então é muito importante ter anotado, tá certo? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.